Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar. Que o Senhor te levante, te ajude, te socorra, te proteja. Que Ele seja o seu pastor que possa te guiar para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. E ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, que a mão, que o cajado, que a vara, que o braço poderoso do Senhor possa te sustentar. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje em Jó, capítulo 1, onde a palavra nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em sua casa, na casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó é um personagem bíblico, foi um dos homens que teve uma das situações mais adversas que nós temos na palavra, um dos mais. E Jó passou por situações complicadíssimas na sua vida. Era um homem sincero a Deus. E o livro de Jó, que é também muito interessante, há alguns que advogam a causa de que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, ou até antes, e que ele tenha vivido num período em que os pais ainda era uma autoridade muito grande dentro de casa. A Bíblia relata a situação de Jó como homem justo e temente a Deus, o homem mais importante do Oriente, com uma reputação à altura, e repentinamente uma série de calamidades destruiu seus bens, seus filhos, sua saúde. Jó ficou totalmente desprovido e desorientado, sem saber em que situação estava envolvido, a fundo em um
conflito, que ele não entendia, um conflito proposto por Satanás, que não podia ferir a Deus, mas pediu Deus permissão para atacar Jó, para que Jó pudesse mostrar que ele não era aquilo que Deus pensava que ele era. Os amigos que Jó tinha passaram a debater a sua situação quando o viram naquela forma. Elifas, Bildade e Zofar. A mulher de Jó disse a ele que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Jó tinha um propósito diante de Deus, por ser um homem temente a Deus. Ele diz a palavra que ele morava na terra de Uz, e o seu testemunho era conhecido de todos. Se ele viveu na época do patriarca Abraão ou antes, cerca de 2100 a 1800 anos antes de Cristo, a maioria dos eruditos creem que a terra de Uz ficava a sudeste da Palestina e do Mar Morto, ou ao norte da Arábia. E o livro inicia justamente dizendo que Jó morava lá, e que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus. Gente, sinceridade, retidão e temor, três características importantíssimas na vida de um homem de Deus, de uma família. E ele ainda se desviava do mal. Ele não procurava o mal, ele se desviava do mal. Olha, esse homem era sincero, sincera. Ele não precisava mostrar aquilo que ele não era. Ele não tinha necessidade de ser falso, de ter uma aparência ou demonstrar para os seus amigos aquilo que não era realidade na sua vida. Ele era sincero, ele era reto nos seus negócios, nos seus compromissos, naquilo em que ele tratava, ele tinha retidão. Ele era um homem que temia a Deus, não somente os homens, mas ele temia a Deus. Ele não pecava, não é porque ele tinha medo de Deus, ou porque ninguém, ou talvez com receio de alguém descobrir. Ele não o fazia porque ele temia a Deus. Sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. O temor de Deus e desviar-se do mal são fundamento de uma vida irrepreensível e de retidão na vida de Jó. Sinceridade, integridade moral, dedicação a Deus. Jó tinha retidão nas palavras, nos pensamentos e nos atos. A Bíblia declara sobre a retidão dele, é reafirmada pelo próprio Deus. No versículo 8 diz: Deus falou que Jó era reto.
Deus dá testemunho de Jó. E agora, esse homem rico, 7 filhos e 3 filhas, é alcançado pela calamidade da vida. Às vezes a gente começa a passar por alguns obstáculos. E acontece muito das pessoas começarem a reclamar e a lamentar. Alguns porque acham que congregam e que vão à igreja e que eles não têm necessidade de passar por situações. E não querem passar por certas situações. E que Deus não os pode deixar passar por certas situações. E Deus tem que intervir, porque eles frequentam o templo, porque eles oram, porque eles contribuem, porque eles fazem alguma obra de Deus e eles não podem passar por aquelas adversidades. Olha este homem, ele nem sabia, ele cuidava tanto da sua casa, que ele nem sabia que seus filhos estavam pecando, ele já oferecia a Deus os sacrifícios, com medo dos seus filhos terem blasfemado de Deus no coração, não era na prática, no coração. Apresentava a Deus, oferecia os holocaustos a Deus, segundo o número de todos eles. E um dia Satanás comparece diante de Deus e pede a cabeça de Jó a prêmio. Não queria matá-lo, mas que Deus viesse agora permitir que as adversidades alcançassem a vida de Jó. E o diabo, Satanás, reagiu ante a declaração de Deus de que Jó era um homem piedoso e sincero, e passou a acusar Jó quanto a Deus. Satanás questionou os motivos de Jó, da sua veracidade, da sua retidão, afirmando que o amor de Jó a Deus era realmente egoísta, e que ele adorava a Deus somente porque Deus deu a ele bens. Satanás deixou claro que o amor que Jó tinha a Deus não era sincero. Satanás insinuou que Deus era ingênuo e que deixara enganar-se por Jó. Satanás concluiu que Deus tinha falhado no seu propósito de reconciliar a raça humana consigo mesmo. Se Deus deixasse de proteger Jó, de lhe conceder riqueza, saúde e felicidade, que Jó blasfemaria contra Deus na sua face. É sabido que nós temos um inimigo. O seu adversário não é seu irmão, não é o irmão da igreja que porventura falou mal de você ou teve alguma desavença com você, e que talvez o seu coração se enveredou para o ódio. Não, nós temos um adversário à altura, que é o diabo, que veio matar, roubar e destruir, e que compareceu perante Deus um dia para dizer a Deus que Jó não poderia ser fiel se Deus tirasse deles as coisas. E Deus assim permitiu. E Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a saúde, assentou-se na cinza, raspou-se com os cacos,
perdeu os amigos. Ele era um ancião que aconselhavam as pessoas. Quase que perdeu a esposa, porque ela também alegou que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer diante da dificuldade que ele estava passando. Ser pobre e viver como pobre é normal. O problema é o rico, acostumado com as regalias da vida, perder tudo e tentar adaptar a vida de pobre. Precisa ter muita humildade para poder conviver com isso. É provável que Jó tinha as melhores camas da época, os móveis mais confortáveis da época. Os filhos de Jó eram considerados da alta elite, da alta sociedade. Ele era o mais rico do Oriente. E agora, em um dia só, seus filhos morrem todos. Imagina a tristeza desse homem. Ele perde os seus bens, ele perde seus empregados, ele perde as casas, ele perde os seus rebanhos, ele perde a sua saúde, ele perde os amigos, ele perde a própria esposa. A maneira com que ela fala, embora depois se reconciliam. Alguns dizem que ele era o conselheiro daquela região, que até as crianças vinham tomar conselho com Jó. E ele agora está semi-acabado, na cinza. Se fosse hoje, ninguém queria saber de Jó. Todo mundo ia passar de largo, porque ele se tornou fétido. Mas Deus estava de olho em Jó. Deixa eu te falar uma coisa. Independente das suas lutas, das suas dificuldades e dos seus problemas, os olhos de Deus, o olhar de Deus não se desviou de ti. Tem hora que é tanta luta, é claro que nem nada comparável ao que Jó passou. Mas tem horas que são tantos os problemas. Tem horas que são tanto as percas, as adversidades, as angústias, as tristezas, que parecem não haver saídas, respostas. E se a gente achasse uma cinza, um local para sentar, nos tornaríamos semelhantes a Jó. E até os amigos que há tanta consideração, muitas vezes, eles somem. A família se afasta. Parece que é um complô do mundo. E que não há uma saída adequada para a situação, mas os olhos de Deus não se desviou. Jó estava lá e Deus contemplou toda aquela situação. Quando ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue adorar na adversidade? Você consegue adorar com uma série de situações que você tem passado? Situações de injustiças, de perca, de falta de saúde, de perseguições, de contrariedades. O segredo é prostrar e adorar aquele que pode todas as coisas. Se Jó tivesse amaldiçoado a Deus, como a sua mulher disse, esse era o momento dela chamá-lo, dela dar apoio, de chorar junto com ele. Ela não compartilhou a mesma visão. Ela desfrutou dos bens. Está certo que ela tomou aquele choque de um dia ver o marido
com os mantos mais caros da região e agora numa cinza, com a cabeça rapada, cheio de ferida da cabeça ao pé. De alguém passar e esnobar dele. Mas ele tinha uma convicção de que Deus iria ajudá-lo. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus resolveu responder Jó disse: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nada do que nós estamos passando nessa vida, assim como Jó passou, pode ser impedido. Deus dá, Deus levanta, Deus restaura, Deus dá saúde. O versículo 10 do capítulo 42, a palavra diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Isso não vai durar para sempre. A sua angústia não é para sempre, a sua dor não é para sempre, a sua tristeza não é para sempre. Deus vai te tirar deste cativeiro. Deus vai te arrancar daí. Deus vai te levantar desta situação. A alegria de Jeová vai voltar na sua vida. A saúde que você perdeu, o Senhor há de dar novamente. É claro que há um propósito de Deus aqui em relação ao livro. Mas nós temos a promessa do eterno, a bondade do eterno, a gloriosa palavra do eterno para as nossas vidas. Deus tem um propósito para conosco. Que Deus te levante da cinza, homem. Que Deus te levante da cinza, mulher. Que Deus te levante desta cinza, jovem. Que Deus te levante desta cinza, obreiro. Que Deus te levante daí, te dê restauração, te abençoe, te capacite, te honre, porque Ele é Deus. Creia nas promessas de Deus, Ele é Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que ele disse. Não desanime, não desista. Creia nas promessas de Deus, porque Deus há de ajudar. Ande na presença dEle. Tenha as características de Jó. Seja reto, seja sincero. Desvie-se do mal, busque a glória e a presença dEle, tenha sinceridade, tenha retidão, seja temente, desvie-se do mal. Deus vai te ouvir, Deus vai te levantar. Ele é um Deus vivo, poderoso e soberano, é Ele quem vai te levantar. Não tem diabo, não tem inimigo, nenhum deles pode deter a vontade do soberano. Em nome de Jesus, neste dia, que Deus te escancare as portas, que Deus te abra as portas, que Deus te dê saúde, que Deus te dê milagre, que Deus te dê libertação, que Deus te dê alegria, que Deus te dê vitória, que Deus te dê a suficiência, que a mão poderosa do Senhor te levante, que o milagre de Deus te alcance, que o diabo bata em retirada, que os inimigos sejam retirados, que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida. Oh Deus, contempla este homem, este obreiro, esta mulher, este jovem que chora, este empresário, esta pessoa que vem de prejuízos, amargando prejuízos e mais prejuízos, que não sabem mais o que fazer. Deus, repreende a onda do suicídio, porque Jó, ó Deus, não suicidou. Jó achou graça no Senhor, achou alegria no Senhor. Não deixe que o desespero assole este homem e esta mulher, apesar, ó Deus, das contrariedades e das percas.
ó Deus do ouro e da prata, abre portas para esta pessoa, abençoa esta pessoa, restitui em nome de Jesus, que haja restituição, em nome de Jesus, que esta pessoa consiga, ó Deus, pelo seu poder, pela sua graça e pela sua bondade, ser restituída, ó Deus. Traz a alegria da salvação neste coração, repreende a doença, seja ela qual for, mesmo que esteja desenganado pela medicina, repreende a depressão, traz alegria e salvação para esta vida. Ministro, ó Deus, neste coração, pelo poder de Jesus, alegria, ó Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa consiga enxergar a sua bondade e o seu milagre, Senhor, que sejam alcançados agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que a força e o milagre do Senhor alcance essas pessoas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não se desespere, o seu Redentor vive. O seu Redentor está vendo, ele se levantará para agir em seu favor. Guarde esta palavra, quem vai te restituir e te abençoar é Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.